Bom dia, meninos e meninas! Vamos iniciar hoje a nossa sexta aula de Lógica de Programação e Algoritmos. O que nós aprendemos na última aula? Nós vimos um pouquinho da tabela da verdade, né? Em que nós temos as operações de negação, disjunção, conjunção, a declaração de variáveis, como é que faz uma atribuição nessa variável. Vimos os comandos de entrada e saída de algoritmos, né, que são representados pelo comando leia e escreva. Vimos os blocos, o que é um bloco de algoritmo, vimos exemplos e vimos também a estrutura sequencial do algoritmo. Hoje, nós vamos iniciar a estrutura condicional de algoritmos, certo? Essa estrutura permite a escolha de um grupo de ações que serão executadas quando determinadas condições, representadas por expressões lógicas ou relacionais, serão ou não satisfeitas, certo? Então, essa estrutura se divide em simples e composta. Na estrutura simples, nós temos esta representação. Aqui seria a sintaxe dessa estrutura, certo? Nós temos o comando se, né? Seguido da expressão lógica. Então, e aqui temos uma ação primitiva, né? Um bloco de comandos, acompanhado do fim do se, seguido de vírgula. Então, o comando só será executado se a condição for verdadeira. Uma condição é a comparação, que possui dois valores possíveis, verdadeiro ou falso. Então, aqui nós temos o exemplo, né, do se, condição, então, comando. Se essa condição aqui for verdadeira, aí sim é que vai realizar esse comando, então. É tipo aquele exemplo que a gente viu da divisão dos dois elementos. Eu vou fazer a verificação. Eu vou verificar o quê? Se o segundo elemento, o número 2, né, o segundo número, vai ser igual a zero. Se for, não pode dividir. Se não for, eu vou fazer a operação de divisão. Certo? Essa é a estrutura condicional simples. Aqui nós temos um exemplo, né, dessa estrutura. Temos o comando se com a condição. Então, vai ser se condição verdadeira. Então, eu vou executar esse bloco de comandos e ter um fim, certo? Isso aqui só será executado se for verdadeiro. Aí, então, as palavras início e fim serão necessárias apenas quando dois ou mais comandos forem executados, certo? Aqui nós temos um modelo dessa estrutura condicional simples. Aqui temos a verificação, né? Se essa condição for verdadeira, então eu vou iniciar este bloco de comandos, certo? Essa sequência de comandos, e vou ter um fim para simbolizar o fim do bloco e um fim deste comando de verificação, certo? O fim deste bloco e o fim desta verificação se. Aqui nós temos um exemplo da média aritmética com aprovação. Aqui nós temos o início do algoritmo, com a declaração das variáveis N1, N2, N3, N4, né, que são as notas bimestrais, certo? O MA significa a média anual, que é dessa maneira que eu vou declarar aqui neste exemplo, do tipo real também. Aqui eu vou ler esses dados, né? Vou ter uma entrada de dados. No caso, o usuário vai digitar a nota 1, a nota 2, a nota 3 e a nota 4. Aí aqui, esta variável vai receber esta operação, certo? MA vai receber a soma dessas notas divididas por 4. E esse resultado eu vou mostrar na tela. Depois disso, eu vou verificar. Essa média é maior ou igual a 7? Como é que eu faço isso? Utilizando o comando se, então. Se esta condição, média aritmética, for maior ou igual a 7, então eu vou escrever aluno aprovado. Certo? Se isso for verdadeiro, aluno aprovado e pronto. Então, aqui nós temos a estrutura condicional composta. Quando tivermos situações em que duas alternativas dependem de uma mesma condição. Uma condição deve ser verdadeira e a outra deve ser falsa.
na condicional simples, nós só temos a condição quando é verdadeira. Aqui na condicional composta, nós temos uma condição verdadeira e a outra condição falsa. Certo? Neste exemplo, a gente pode visualizar um pouquinho. Ó. Se essa condição for verdadeira, então eu executo o comando 1. Se não for verdadeiro, eu executo o comando 2. Outro exemplo aqui, ó. Se a condição for verdadeira, então eu executo este bloco de comando. Se não, eu executo este bloco de comando, certo? Então, se for verdadeiro, o comando 1 e o comando 2 serão executados. Se não for verdadeiro, o comando 3 e o comando 4 serão executados. Então, aqui nós temos a estrutura, né, da sintaxe dessa condicional composta, certo? De como é que seria feito. Aqui nós temos o modelo dessa estrutura condicional composta. Nós temos a verificação, né? Se isso for verdade, então eu inicio esse bloco de comandos. Se não, eu apresento na tela esta variável. Este comando aqui, certo? E finalizo o comando se. Aqui nós temos um exemplo da média aritmética com aprovação e reprovação. É bem semelhante ao que nós vimos anteriormente, mas agora nós temos duas verificações. Lá naquele outro exemplo, eu só verificava se era maior ou igual a 7 para que o aluno fosse aprovado. Neste caso, eu vou verificar se o aluno tem a média maior ou igual a 7 para ver se ele vai ser aprovado ou se ele vai ser reprovado, certo? Então, aqui nós vamos iniciar a declaração das variáveis do mesmo modo, né? Vai ser do tipo real essas notas e a média anual também. Então, eu vou ler esses dados, o usuário vai me fornecer essas notas, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, e a média anual vai receber essa operação, certo? Da média aritmética, que vai ser a nota 1, mais a nota 2, mais a nota 3, mais a nota 4, dividido por 4. Então, eu vou escrever esse resultado, certo? Da média anual. Só que aqui eu quero saber se o aluno foi reprovado ou não, a partir dessa média anual. Então, eu vou fazer o quê? Vou utilizar o comando se então. No comando se então, eu vou verificar, ó, se esta verificação for verdadeira, então eu vou escrever que o aluno foi aprovado e dar os parabéns para ele. Se não, eu vou escrever que o aluno foi reprovado e escrever estude mais, certo? Então, nós também temos outra estrutura chamada estrutura case, que nós podemos utilizar em nossos algoritmos, certo? O comando case é utilizado para escolher uma opção que está entre as existentes. Ela elimina a necessidade de utilizar vários se então. E a sua sintaxe pode variar um pouco de linguagem para outra. Aqui nós temos um exemplo, né, dessa estrutura, onde eu tenho uma escolha da variável. Então, se o caso for o valor 1, eu vou executar esse conjunto de instruções A. Caso seja o valor 2, eu vou executar esse conjunto de instruções B. Caso contrário, ou seja, não é nem A nem B, nem o valor 1 nem o valor 2, então eu vou executar o conjunto de instruções D e o fim da escolha. Aqui nós temos um exemplo melhor, né? O exemplo 2, onde eu vou ter uma variável código do tipo inteiro, né? Eu vou iniciar esse algoritmo pedindo para o usuário digitar entre 1, 2 ou 3. Esse layer, ele vai receber esse código, né, que o usuário vai digitar e vai haver uma escolha de opções. Se o usuário digitar 1, vai escrever na tela, a disciplina é banco de dados. Se o usuário digitar 2, vai escrever na tela, a disciplina é programação. Se o usuário digitar 3, então vai apresentar na tela, a disciplina não é de informática. Certo? Seria um menu de opções, nesse caso aqui, certo? Então, quando você precisa decidir entre opções, você pode utilizar essa estrutura no seu algoritmo para desenvolver algum sistema, ok? Então, o que aprendemos hoje?
Aprendemos sobre estruturas condicionais de algoritmos, né? Que elas se dividem entre simples, compostas, certo? E aprendemos também que podemos utilizar a estrutura case para desenvolver os meus algoritmos e posteriormente os meus programas, certo? Aqui temos as referências que eu utilizei. Tenha um bom dia, por hoje é só e até a próxima aula.